Esse é o maior conselho: guarda teu coração, porque o coração é aquele que domina você, o coração é o responsável por conduzir você, ele é o responsável por dirigir nossas ações, por dirigir nossas reações e dirigir nosso comportamento. Portanto, o coração, que é sede de pensamentos, de emoções e de sentimentos, deve ser guardado. Guardado do quê? Guardado principalmente das feridas, machucados, das raízes de amargura, das picuinhas, dos traumas, das feridas. Quanta gente não está na igreja doente, quanta gente na igreja com a vida destruída, por conta de feridas na alma, de feridas não curadas, de traumas não resolvidos, porque uma vez, um tempo atrás, não conseguiram lidar com determinada situação, não souberam lidar com determinada circunstância, e aquilo causou uma ferida, trouxe um trauma, criou uma mágoa, e ela não conseguiu superar, e por conta disso adoeceu, raízes brotaram, de ódio, de vingança, de mágoa, de ressentimento, e isso trouxe tanta dor. Essas pessoas estão travadas, enfermas, com a vida destruída. E eu quero ajudar hoje, à luz da Escritura, a entender com profundidade por que essas coisas acontecem e como solucionar elas. Nesse sentido, eu não conheço história melhor para tratar das feridas não resolvidas, feridas não tratadas na alma e no coração, do que a história do profeta Jonas. Sim, isso, a história do profeta Jonas. A história do profeta Jonas narra uma das maiores manifestações de poder da história. Jonas, com um único sermão, Deus, através de um único sermão de Jonas, salvou mais de 100.000 pessoas, num dos maiores avivamentos da história, com um único sermão. E nessa história da visitação de Deus em Nínive, a cidade de Nínive, através de Jonas, com essa história do chamado de Jonas para ir a Nínive, pregar salvação a ela, nós aprenderemos algumas lições sobre as feridas e machucados na alma. Nós vamos começar e passar por praticamente todo o livro para você entender. Primeiro nós vamos começar com a ordem de Deus ao profeta. A ordem de Deus ao profeta. No verso 1 está escrito: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Queridos irmãos, o ofício do profeta era de comunicar a mensagem dada por Deus ao seu povo. Era nisso que consistia o ofício do profeta. Ele recebia a mensagem de Deus, Deus enviava ele até um povo, e ele comunicava a mensagem de Deus ao povo. Portanto, era comum o Senhor enviar um profeta às cidades, a fim de comunicar a sua palavra. E foi exatamente o que aconteceu com Jonas nessa ocasião. Deus ordenou que Jonas fosse a Nínive e pregasse para a cidade. Mas aqui, preste atenção, acontece algo inesperado, incompreensível. As crianças, por favor, quietinhas. E impensável. Jonas desobedece. Jonas se recusa a obedecer a Deus. Jonas nem pensou duas vezes. Quando Deus mandou ele ir para Nínive, ele pegou um navio
e foi para uma cidade diametralmente oposta a Nínive, foi para Tarsis. Verso 3 de Jonas dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. O que está acontecendo aqui? Isso não era comum, os profetas jamais faziam isso. Quando eles eram chamados, eles já sabiam da sua missão, eles eram chamados com essa finalidade: obedecer a Deus, ir à cidade e anunciar a palavra. Mas Jonas se recusa a obedecer, e ele não vai, e faz o contrário, pega o navio e vai para outra ponta. O que será que está acontecendo com Jonas? Que comportamento estranho é esse de Jonas? Queridos irmãos, você também está assim como Jonas? Você está com um comportamento estranho? Você, marido, tem reparado que a sua esposa de um tempo para cá está estranha? Está tendo atitudes estranhas? Ou seu marido anda tendo um comportamento estranho, um comportamento que não é comum a um cristão, não é comum a um pai de família, não é comum ao marido? Jonas está tendo um comportamento estranho, e ele então desobedece. Agora vamos ver as consequências da desobediência. Enquanto Jonas estava no navio rumo à cidade de Tarsis, uma grande tempestade vem sobre o barco, que quase afunda o barco. Mas essa tempestade não foi obra do acaso, fruto do clima, foi disciplina de Deus, em razão da desobediência de Jonas, porque o verso 4 diz: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. O texto diz que aqueles homens, temendo a morte, só um minuto, o texto diz que a tempestade era tão grande, que quase despedaçou o barco. E como se não se bastasse, os homens, temendo a morte, lançaram Jonas no mar, e um grande peixe engoliu Jonas. A consequência da desobediência. Queridos irmãos, Deus não brinca quando o assunto é desobediência. O castigo é certo e é pesado. Uma tempestade quase destrói o barco, e um peixe traga Jonas. Esse é o pano de fundo que está acontecendo com o profeta. Deus dá uma ordem, ele desobedece e vem as consequências. Agora vamos ver a oração do profeta em agonia. Então, diante de todo o desastre ocorrido na vida de Jonas, pela desobediência, Jonas está dentro da barriga do peixe, no fundo do mar, e lá dentro, 3 dias, passado 3 dias e 3 noites, Jonas ora dentro do ventre do peixe. Jonas pede a misericórdia de Deus, para que o livre daquela situação. Isso está no capítulo 2, verso 1 e 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Jonas pede a misericórdia de Deus, lá naquela situação trágica, na barriga, no estômago, em meio a algas, a escuridão, ao caos, ao juízo de Deus, a disciplina de Deus. Jonas ora, e a Bíblia diz que Deus atende o pedido de Jonas. Deus atende a oração, e no verso 10 do capítulo 2,
diz que o peixe vomita Jonas em terra seca. Queridos irmãos, Deus sempre atende à oração do arrependido, mesmo que ele desobedeça, mesmo que ele seja rebelde, mesmo que ele contrarie a vontade de Deus, no seu apuro, na sua aflição, o justo será amparado. Deus sempre usa de misericórdia. Agora nós vamos ver o recomeço do profeta. Depois de ter mandado uma vez, e Jonas ter desobedecido, o castigo ter vindo, Jonas ter buscado a misericórdia de Deus, e Deus ter tido misericórdia, Deus ordena a Jonas pela segunda vez, dizendo: vai até as grandes cidades de Nínive e prega para o seu povo. Dessa vez, Jonas obedece, ele vai e prega. Você pode ver isso no capítulo 3, dos versos 1 a 4, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la, era grande. Começou Jonas a percorrer a cidade pelo caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Deus então dá uma chance para ele. Queridos irmãos, Deus sempre nos dá uma segunda chance, quando nós falhamos em cumprir a primeira. Deus sempre nos dá uma oportunidade de recomeçar, como deu a Jonas. Então você pode ver o gráfico de Jonas: a desobediência, o castigo, a misericórdia de Deus e o recomeço. Mas, conjunção adversativa, entretanto, não obstante, todavia, algo aqui ainda não está bom. O coração desse homem parece esconder algo. Por que Jonas agiu dessa forma? Qual foi a razão desse comportamento tão estranho e tão incomum aos profetas? Por que Jonas desobedeceu descaradamente a Deus, dessa forma, indo para a cidade de Nínive? E por que atendeu o pedido de Deus só pela pressão e pela força? Aqui você vai entender 90% do que acontece com o seu coração. Preste atenção, quero a concentração máxima, para entendermos o que está acontecendo com esse profeta não está bem. Quando Deus mandava Elias, Elias ia e botava para quebrar. Jeremias ia e dizia: assim diz o Senhor. João Batista o mesmo, Isaías. Mas esse profeta está doente, esse profeta está enfermo, esse profeta está amargurado, se mantém rebelde e duro contra Deus, ainda que Deus tenha usado de misericórdia com ele. O que aconteceu? Por que ele se recusou? Para sabermos isso, temos que voltar um pouquinho na história. Se você vê no verso 1 do capítulo 1, Jonas era filho de Amitai. Amitai era um profeta, que atuou no tempo do reinado de Jeroboão II. Jeroboão II reinou em Israel. No tempo do reinado de Jeroboão II, onde o pai de Jonas era profeta, quase de ano em ano, eles tinham o seu maior inimigo, os assírios. E de ano em ano, os assírios tentavam uma invasão contra Israel, no tempo de Jeroboão II, no tempo de Amitai, pai de Jonas. Jonas então cresceu nesse cenário, vendo a nação ser oprimida por décadas, pelo regime assírio. Isso durou muitos anos, de modo que era costume das nações, quando invadiam Israel, o seu costume era matar o rei e a sua descendência, matar os profetas
e toda a sua família. Portanto, na época de Jeroboão, o profeta era Amitai. E se a Síria conseguisse entrar e vencer, mataria o profeta e sua família. Ou seja, mataria também Jonas, que era filho de Amitai. Depois o pai de Jonas deixa o cargo, Jonas assume, substituindo o pai no seu ofício profético. E Jonas cresceu entendendo, os assírios são nossos arqui-inimigos, por décadas nos oprimiram, e sempre quiseram a morte do meu pai, da minha família e minha. Agora vamos ver o coração do profeta. Portanto, Jonas deveria nutrir um medo muito grande dos assírios, pois cresceu vendo eles o tempo todo em suas portas querendo entrar. Jonas devia nutrir um trauma muito grande dos assírios, que sempre estavam à mercê de assassinar sua família. Jonas devia nutrir um ódio muito grande dos assírios, por causa das ameaças. Jonas devia nutrir um desejo de vingança muito grande pelos assírios. Aonde que está o problema? Nínive era a capital de qual país? Da Síria. Agora você entende as atitudes de Jonas. Ele não podia conceber a ideia de Deus enviar ele na cidade dos seus inimigos, para ter misericórdia deles. Ele não aceitava a ideia de Deus ser misericordioso com os assassinos, os inimigos dos seus pais, do seu Deus, da sua família, do seu reino. Portanto, Jonas tinha feridas muito grandes no coração, com esses assírios. Ele desejava que eles morressem, ele desejava se vingar. Vem Deus e diz: vai até Nínive, para que eu a salve. Foi por essa razão que Jonas desobedeceu. Só que essas mágoas e feridas não ficam só no campo das emoções, elas mudaram a forma de Jonas pensar e afetaram o seu comportamento. Você que está aqui, o que aconteceu com você no passado, que você carrega até hoje? O que aconteceu com você na sua infância, adolescência, no seu primeiro casamento, com seu marido ou mulher, ou com a igreja que você estava, ou sei lá com quem que foi? O que você esconde? Quais mágoas, quais feridas com o próprio Deus, que você não entende porque levou seu filho, porque permitiu você passar por isso, porque permitiu você ter essas doenças, você ser humilhado, envergonhado como é. Mas eu te digo uma coisa, essas feridas, elas não só ficam no campo da emoção, elas mexem no nosso comportamento. O coração de Jonas está ruim, e nós vamos ver como essa mágoa, essa ferida não tratada, mudou o estilo de vida de Jonas. Primeiro, um coração ruim leva você a ignorar uma ordem legítima de Deus. No capítulo 1, verso 1 e 2, Deus dá uma ordem clara a Jonas, e ele simplesmente ignora, sem nenhuma dificuldade. Por quê? Porque tem uma ferida no coração dele. Queridos irmãos, essa é a consequência de um coração ruim, enfermo. Ele não se importa em fazer a vontade de Deus, ele não se preocupa em obedecer a Deus, ele nega e rejeita uma ordem legítima de Deus.
Como pode alguém ignorar ou alguém desobedecer uma ordem clara, dada direta de Deus? Resposta: um coração ferido, magoado. E sabe por quê? Ele ignora, ele não acha justo. Ele não acha justo Deus fazer certas exigências. Eu não acho justo ter que ir em Nínive, nos algozes dos meus pais, ter que pregar para ele. Eu não acho justo essa ordem. Algumas pessoas começam a contestar a Deus, começam a contestar a palavra de Deus, e não acham justas certas exigências. Um coração mau pensa que sabe mais do que Deus. Lembra quando Deus deu uma ordem direta para Saul: vai até Amaleque, mata Agag, e não poupa nada nem ninguém, nem ovelhas nem bois. Saul vai lá e volta com Agag e as ovelhas vivas. Nessa hora Deus destitui Saul do trono, porque ele diz: misericórdia quero e não sacrifício. Melhor obedecer do que sacrificar. Um coração ruim leva você a ignorar uma ordem legítima de Deus. Segundo, um coração ruim leva você a comprometer a vida de terceiros. No capítulo 1, no verso 5, Jonas não estava sozinho no barco. Uma embarcação que tinha porão devia ter entre 15 a 25 tripulantes. A Bíblia diz que, por conta da desobediência de Jonas, todos os 25 sofreram com a tempestade. Estavam correndo risco de vida, porque a desobediência de Jonas trouxe maldição sobre o barco, e todos que estavam com ele no barco. Olhe para mim. Existem pessoas à sua volta que estão sofrendo por conta da sua amargura, por conta das feridas do seu coração, por conta das mágoas que você não trata. A sua mulher é vítima de um homem amargurado, seus filhos são vítimas de um pai amargurado, iracundo, doente. Sua mulher, seu marido é vítima de uma esposa amargurada, e sofrem despesas, dívidas, despejo, vergonha na escola, humilhação, porque o pai não tratou o coração, e a casa inteira está debaixo de maldição. Casa inteira. Sua desobediência tem feito mal à sua família, tem feito mal ao seu casamento, tem feito mal ao seu ministério, tem feito mal aos irmãos. Ele senta numa roda, ele contamina todo mundo. Ele vai numa comunhão, ele contamina todo mundo. Lá no trabalho ele contamina, ele compromete tudo. Era o que aconteceu com Jonas. Essa ferida da Síria estava lá dentro, e ele não perdoava, e ele nutria ódio, ele nutria desejo de vingança, e por causa disso a maldição caiu sobre ele, e os que estavam ao redor dele. Veja como é perigoso isso, você não tratar dessas feridas, desses pecados. Terceiro, um coração mau fará com que sua oração não seja legítima ou completa. O que aconteceu com Jonas diante daquela situação? Capítulo 2, ele ora dentro do ventre do peixe, mas o coração está ruim. Notem que a oração de Jonas, ele reconhece que é castigo de Deus no verso 3, ele sabe que Deus o afastou de sua presença no verso 4, ele sabe que Deus está irado no verso 6, mas note, ele está apenas pedindo livramento, socorro, alívio. Em momento nenhum ele está pedindo perdão, em momento nenhum ele está reconhecendo a sua culpa. O coração está enfermo. A oração
é comprometida, ela não é legítima ou completa. Não há um pedido de perdão ou um arrependimento real pelo seu ato. Veja o verso 9. Mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei o sacrifício. O que votei, pagarei. Presta atenção, isso aqui é muito importante. O que votei, pagarei. Que voto é esse que ele está dizendo? Eu votei, eu pagarei. Jonas tem 4 capítulos. Não tem nenhuma menção de Jonas fazendo um voto no livro inteiro de Jonas. Então que voto que ele está dizendo aqui? Não era o voto que ele votou no livro. Era o voto que todos os profetas, quando assumiam o ofício profético, tinham que votar. E o voto consistia em 2 termos. Eles deveriam ir onde Deus mandasse e deveriam falar o que Deus falasse, mandasse falar. Jonas está dizendo, se eu fiz um voto de ser profeta, falarei o que o Senhor mandar, e irei onde o Senhor for, onde o Senhor mandar eu ir. Mas o que acontece aqui? Por que a oração não é legítima? Primeiro, porque ele desobedeceu. Segundo, agora, dentro da barriga do peixe, ele resolve, tá bom Senhor, agora eu cumpro o meu voto de ir a Nínive, e de pregar a Nínive. Todavia, Jonas não fez por amor, mas fez por medo, fez por pressão, fez por medo da disciplina. Coração mau faz isso. As orações não são legítimas. Ele não está olhando, Senhor, eu me compadeço da cidade, eu vou lá, não votei, tá bom, votei, tem que pagar, eu pago, o Senhor mandou ir, eu vou. Quantos corações ruins só obedecem por medo, por pressão, e não fazem orações legítimas. Você imaginou, meu irmão, a única forma que nós temos de falar com Deus, a única, é a oração, e essa ser impedida? O que o Salmo 66:18 diz? Se eu atender a iniquidade do meu coração, Deus não me ouvirá. Lembra de Ana, que estava amargurada com Penina, a outra mulher de Eucana? Penina dava filhos, Ana não dava, e a Bíblia diz, levantou-se Ana com amargura de alma, e orou ao Senhor, orou com amargura. Era a oração de Jonas. Quarto, um coração ruim compromete a obra do Senhor. Meu irmão, Jonas chega diante de Nínive e prega com desdém. É o sermão mais curto da Bíblia. Ele chega assim, ainda em 40 dias Nínive será subvertida. Só, e vai embora. Ele não está nem um pouco com vontade de pregar para aquele povo. Ele chega com desdém. É um sermão curto, cheio de má vontade. Segundo, ele não fala no sermão sobre esperança, sobre salvação, sobre a misericórdia de Deus, só menciona juízo. Coração ruim compromete a obra do Senhor. A obra é feita mal, de forma desleixada, mal feita, com desdém. Tem que ir nessa reunião de oração, tem que evangelizar nas ruas, tem que dar testemunho. Ah, é? E que mais o texto mostra? Ele desejava o mal daqueles a quem Deus amava. Ele desejava o mal, que diz, em 40 dias, Nínive será subvertida. Ele não fala do amor, ele não fala da misericórdia, ele deseja a destruição. Ele fala, em 40 dias, essa cidade vai ser destruída. Ele desejava o mal daqueles a quem Deus amava. O coração ruim faz isso. Você começa a desejar o mal de quem Deus ama, o mal de quem Deus ama. Deus ama a igreja, Deus ama os irmãos, Deus ama os oficiais, Deus ama os pecadores, mas o coração ruim me faz, sabe o que? Olha o que o coração ruim me faz. O coração ruim me leva a desejar a destruição daqueles a quem Deus deseja salvar. Deus desejava salvar os ninivitas, Jonas queria a destruição dos ninivitas.
Em 40 dias Deus vai destruir isso aqui. Não, eu quero salvar. Mas o coração é ruim, me leva a desejar o mal das pessoas, a ruína das pessoas, me leva a ter ódio das pessoas. Queridos irmãos, será que vocês não estão assim, torcendo para que alguém caia, torcendo para que alguém se arruíne, torcendo para que alguém se exploda? Que isso? Um coração ruim torce contra os próprios filhos, torce contra a própria mulher, torce contra o próprio marido, torce contra a própria igreja, torce contra os próprios irmãos. Eu quero que esse pastor se arrebente, eu quero que essa igreja, que é isso? Um coração ruim, deseja o mal do povo de Deus, o mal da obra, o mal dos pastores, o mal dos irmãozinhos. E você quer ver mais? Agora atinge o ápice. Um coração ruim se entristece com o bem dos outros. Veja só o capítulo 4, verso 1. Veja o absurdo. Com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado. Mas o que é isso? Com isso algo aconteceu, que deixou Jonas desgostosamente, extremamente irado e desgostoso e triste. Que coisa que aconteceu? Olha isso aqui. Deus manda ele ir pregar. Sabe quantas pessoas ouviram o sermão? 120 mil, metade da população de Franca. Mesmo com má vontade, mesmo um sermão curto, mesmo pronunciando juízo, mesmo querendo a destruição, Jonas prega. As 120 mil almas se convertem. Sabe qual a reação de Jonas? Ele ficou triste, ele ficou irado, ele ficou desgostoso pela conversão dos ninivitas. Olha que coisa horrível. Ele se desgostou. Um coração ruim se entristece com o bem dos outros. Olha que paradoxo, escute isso aqui, olha que coisa forte. A ferida aqui não é brinquedo não. No capítulo 1, quando vem a tempestade, o barco está quase se despedaçando e correndo risco à vida dos 25. E todo mundo sabe que a culpa é de Jonas. Quem é você? O que está acontecendo? Eu sou hebreu e temo Deus que fez o céu e a terra. Me atira no mar que a tempestade vai cessar. Jonas estava disposto a dar vida por 25 pessoas que ele não conhecia, mas não estava disposto a pregar o evangelho da salvação para 120 mil ninivitas. A ferida que ele tinha é tão grande, que ele dizia, precisa aqui marinheiro, eu dou a vida, mas para os ninivitas não, eu odeio os ninivitas. É Deus falando para você, vai e conversa com aquela pessoa não, naquele lugar não me manda não, naquela casa eu não vou falar com aquela mulher, eu não vou me humilhar. O senhor pode mandar, eu dou dinheiro para os pobres, eu vou lá na África, eu jejuo, eu fico no vale, mas não me manda ir lá, não me manda fazer o que eu não quero. Por quê? Porque eu tenho uma mágoa, eu me entristeço com o bem dos outros. Pede o que o senhor me quiser, o que o senhor quiser, mas não me manda ir até os ninivitas. Não tem gente assim? Eu não vou falar mais com a tua mãe, acabou. Eu não piso mais naquela casa, eu não piso mais naquela igreja, eu não falo mais, não adianta Deus me mandar. Que é isso, irmão? Vence esse negócio aí, irmão. Que ferida doentia, que patologia que é essa? Quebra isso no nome de Jesus, senão você vai definhar. Quebra essa barreira, fecha essa ferida onde? Era Jonas. Esse é o resultado, queridos irmãos, de um coração cheio de traumas, mágoas e feridas. Ele se irrita com o sucesso do outro e se entristece com a felicidade do outro.
Eu vou te dizer, o grau era tão grande, nossa, meu Deus do céu, que Jonas preferiria morrer do que ver aquela cidade salva. Olha o capítulo 4, verso 3. Peço-te que, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Olha que absurdo. Olha o ódio desse homem. Ele está dizendo para Deus: eu prefiro morrer do que ver essa cidade salva. Eu não quero ver esse povo cantando, eu não quero ver esse povo feliz, eu não quero ver esse povo na igreja, eu não quero, me mata. Você acha que é só no ratinho que tem essas coisas? Essa situação. Feridas não tratadas. Agora deixa eu fazer uma pergunta, Tatiane Costa, ô Vitor, ô Galiano, ô Ivan. Se alguém aqui pensou, deve estar falando tanto com fulano, se arrepende. Se alguém aqui pensou, tem gente que tem que cuidar disso aí. Nós não estamos falando do coração da tia Aparecida, nem do coração do seu José. Nós estamos falando de um profeta, Jonas, que recebeu uma ordem oral, verbal de Deus. Se Jonas, que ouvia a voz de Deus, foi capaz de nutrir, criado na Torá desde a infância, criado na lei de Moisés, na tradição dos seus pais, homem de Deus, separado para o serviço profético, conseguiu nutrir uma ferida dessa no coração. Imagina nós, eu e você. Imagina eu e você. Será que você não consegue olhar para suas obras, palavras, ações, sentimentos, e você não consegue fazer um paralelo e falar: pastor, minhas obras estão carregadas dessas doenças. Pastor, eu estou doente da planta do pé ao alto da cabeça, de chagas, porque eu tenho feridas, eu tenho traumas, e a minha vida está assim, a minha oração é comprometida. Outros estão pagando pelos meus pecados. Está horrível, pastor, eu estou vendo as consequências disso, e foi por coisas que eu deixei, a obra está sendo comprometida, eu estou desobedecendo a Deus. Pode ser o seu retrato. Faz uma reflexão agora. Será, meu Deus? Meu Deus, pensa, que o Espírito Santo sonde o seu coração, reflita. Agora, qual a solução? Qual a saída? Como vencer um negócio dessa estrutura? O homem queria a morte, ele não aceitava o fato de Deus perdoar aquele povo, ele tinha uma ferida tão grande, que ele dizia: eu prefiro morrer. Será que é o seu caso, irmã? Irmão, o bloqueio com alguém, com algo é tão grande. Qual a solução? A solução se encontra no capítulo 4. Eu vou contar a historinha rapidinho. O capítulo 4 é a historinha de Jonas, da planta e de um verme. Jonas, a planta e o verme é que restauram o profeta. Jonas, depois que Deus salva Nínive, vai para um deserto. Ele ainda está revoltado com Deus, mas naquele deserto o sol está muito forte, queimando a cabeça de Jonas. Deus então, num ato misericordioso e soberano, faz crescer uma planta no deserto, que proporciona uma sombra para Jonas, e alivia ele do sol, dá conforto e alívio. Mas no dia seguinte, Deus envia um verme, o verme fere a planta seca, e o sol volta a queimar a cabeça de Jonas, e Jonas se irrita. Então vem Deus, vendo a ira de Jonas pela planta ter morrido, Deus fala com Jonas, e diz: Jonas,
A planta te beneficiou sem que você a plantasse, sem que você a regasse ou a cultivasse. Era de graça. Você não merecia ter a planta, mas quando ela morreu, você teve misericórdia dela quando ela se foi. Da mesma forma, Jonas, eu não posso ter compaixão de uma cidade que tem 120 mil pessoas que não sabem diferenciar a mão esquerda ou da direita. Qual que é a solução para a ferida? Graça. Graça. Jonas, você também cometeu vários pecados contra mim, me ofendeu várias vezes, me magoou, me entristeceu, mas eu resolvi te perdoar, porque muitos dos seus pecados, Jonas, foram feitos na ignorância, pois você também em um tempo não sabia diferenciar a mão direita da esquerda. Portanto, Jonas, perdoe essa gente que fez toda essa maldade com seus pais na ignorância do seu coração. É isso que o Senhor está nos ensinando. É assim que se cura o coração ferido. É entender que todos nós falhamos, que todos nós pecamos, e que nós só somos aceitos por Deus por graça. Nós somos tão ruins quanto os ninivitas, tão ruins quanto os nossos inimigos, tão carentes de graça quanto eles, e que nós não temos o direito de ter alguma ferida, algum bloqueio, alguma barreira, ou de negar-lhes o perdão. Nós só somos aceitos por graça. Portanto, devemos esquecer o que fizeram, quem fez, o que fez, por que fez, e perdoá-los toda mágoa, todo mal. Na lição do verme da planta, Deus ensina para Jonas: graça, 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 graça. Você que está se queixando desse homem, você é um ninivita, tanto quanto ele. Você que está queixando dessa mulher, você é um ninivita, tanto quanto ele. Ele falou com você da mesma forma que você falhou com Deus. Deus não te perdoou? Perdoe, 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 quebre isso. Pastor, não é fácil, eu não falei que era. Pastor, sozinho eu não consigo. Não mesmo. Pastor, eu preciso de ajuda, a ajuda está aqui. Graça.